A história começa quando vemos o grande herói lutando contra o Rei dos Demônios. O Rei dos Demônios tenta esmagá-lo com uma cratera enorme, mas o herói pega uma pedra do chão, lança-a com toda a sua força e, apesar da diferença de tamanho, sua pedra empurra a cratera para trás e até a destrói. Ele diz ao Rei dos Demônios que é hora de acabar com as coisas, então eles se lançam um contra o outro com suas habilidades finais colidindo enquanto destroem tudo na área. Ambos são levados ao limite, mas continuam lutando e acabam se apunhalando mutuamente, resultando em um empate. O herói está apenas aliviado por tudo ter acabado. Após algum tempo, vemos um garoto estranho chamado Blade entrando na academia dos heróis. Ele está animado para viver uma vida normal e fazer amigos, então cumprimenta todos ao seu redor. Ele se aproxima de um grupo de estudantes e se apresenta, mas eles acham que ele é um pouco estranho. Ele conhece Cassimy e Clay, e as garotas Claire e Jessica. Ele explica que está lá apenas para fazer amigos, então Claire se pergunta se ele quer ser amigo deles, e Blade concorda imediatamente, animado por já ter feito 4 amigos. Nesse momento, o aluno número 1, Ernest Fleming, aparece, curioso com a agitação. Ela pergunta a Blade quem ele é, pois nunca o viu antes. Claire explica que ele é um novo estudante transferido, mas Ernest acha estranho, já que a academia só aceita aspirantes a heróis e normalmente não permite admissões tardias. Blade diz que não tem a intenção de se tornar um herói, apenas quer fazer alguns amigos, o que faz Ernest questionar sua determinação. Se você gosta desses tipos de conteúdo, se inscreva no canal e deixe o gostei. Aqui tem muito mais conteúdos de qualidade. No entanto, Blade não se importa e pede a ela que o leve até o escritório do diretor. Eles entram no escritório, onde Ernest fica surpresa ao ver o rei em vez do diretor. Ela se curva diante dele, mas Blade simplesmente se aproxima casualmente. Ela pede ao rei que perdoe a grosseria de Blade, e o rei a reconhece, sabendo que ela é a melhor aluna. Ele informa que atuará como novo diretor, deixando Ernest empolgada, mas ele pede que ela saia, pois deseja falar com Blade em particular. Ernest fica chateada, se perguntando como Blade é tão amigável com o rei, mas acaba descobrindo que Blade é o grande herói, e o rei deseja ajudá-lo a recuperar seus poderes. Blade apenas deseja ser um cara comum, pois o Rei dos Demônios desapareceu e ele não é mais necessário. No entanto, o rei insiste em ajudá-lo a recuperar seus poderes, chamando-o de o grande herói. Na área de treinamento, Ernest fica surpresa ao ver Blade, e ele diz que já fez os exames para a classe inferior e foi orientado a se juntar a eles. Ela o acusa de usar métodos desonestos para ingressar na classe avançada, dizendo que ele nem deveria estar na academia devido à sua falta de determinação. No entanto, Blade diz a ela que está muito determinado a fazer amigos na escola. Blade se apresenta a todos enquanto Ernest grita para que ele a ouça. Ele diz que está ouvindo e acaricia na cabeça, mas ela desembainha sua espada e pede que ele não faça isso, danificando a parede. Uma garota diz a eles que o instrutor quer que eles se reúnam, e Blade diz seu nome. A garota se apresenta como Sophie, e Blade fica feliz em conhecê-la, enquanto Ernest chama o instrutor para testar a habilidade de Blade. O instrutor informa que eles têm algo mais a fazer, planejado para o dia, mas ela o intimida e ele acaba aceitando o pedido dela. Eles montam um boneco com armadura encantada, e Ernest afirma que todos os alunos avançados conseguem cortá-lo. Ela quer que Blade prove a si mesmo para todos, dizendo que a classe avançada está em um nível completamente diferente. Então Blade ajusta suas habilidades de acordo, usando uma técnica para envolver sua espada com vento enquanto ele libera sua habilidade, Devorador de Dragão, que destrói completamente o boneco e até destrói a parede. Sua espada se despedaça e Ernest se pergunta quem ele é. Ele vê todos em péssimas condições e continua a afirmar que é uma pessoa comum. Durante o intervalo, Blade se senta com Ernest e chama seus amigos para se juntarem a eles, mas eles se recusam. Ele se pergunta o que está errado, e Ernest revela que a mesa está reservada para ela, dizendo que todos têm medo dela. Enquanto Blade devora sua comida, Ernest retira o que disse sobre ele, mas ele nem se lembra do que ela disse, então ele diz a ela para não se preocupar. Ele agradece por ajudá-lo e diz que eles estão comendo juntos, então ele a considera sua amiga, fazendo-a corar. Ela diz que não se importa em ser sua amiga. Naquela noite, Ernest pensa em Blade e fica feliz por ter feito seu primeiro amigo,
mas sua espada começa a tremer. Em um flashback, vemos uma jovem Ernest se aproximando da espada demoníaca, e uma voz a ordena que se entregue. Ela toca a espada, fazendo seu cabelo ficar vermelho, e desde então ela ouve vozes em sua cabeça ordenando-a a destruir tudo. Ela tem um duelo com um garoto chamado Leonard, que a ataca com sua lança, mas ela facilmente desvia o ataque, enviando-o voando. É a vez de Sophie lutar contra ela, e ela consegue se igualar a Ernest, mas começa a usar sua habilidade de fogo. Então ela pula para longe, admitindo a derrota. Ernest está prestes a lutar contra Blade, mas sente uma energia estranha e desmaia. Blade a leva para a enfermaria, onde o médico informa que Ernest está amaldiçoada e não há nada que ele possa fazer por ela. Ernest recupera a consciência, incapaz de lembrar o que aconteceu, e se pergunta se fez algo terrível. Blade diz a ela que ela apenas desmaiou, e o médico a aconselha a descansar mais, mas ela quer sair imediatamente. O médico é contra isso, mas Blade se oferece para cuidar dela. Então ele a carrega por aí, mas ela começa a andar por conta própria enquanto vê os outros estudantes. Ela pede a Blade que não conte aos outros estudantes sobre sua condição. Blade pesquisa o banco de dados da academia e descobre sobre a espada demoníaca chamada Asmodeus. Então se aproxima de Ernest e diz que sabe sobre o segredo de sua espada. Descobrimos que Asmodeus concede ao proprietário um tremendo poder, mas tem uma vontade própria. Ernest revela que viu a espada sob a guarda de sua família quando tinha 6 anos, o que fez com que a vontade do demônio fluísse para ela. Ela tem resistido ao desejo de destruir tudo, e Blade sugere que ela tente fazer com que Asmodeus a reconheça como sua dona. No entanto, ela tem medo de que o demônio ganhe vida se ela falhar, mas Blade a tranquiliza, dizendo que a cortará se isso acontecer. Naquela noite, ela implora Asmodeus para formar um pacto com ela, desafiando-o a testar sua força. Um pilar de fogo a envolve, e Asmodeus aparece diante dela, preparados para lutar. Um demônio emerge do pilar de fogo, querendo destruir tudo, mas Blade o derrota facilmente. Ernest se sente segura com Blade ao seu lado e enfrenta Asmodeus, que quebra seu selo, liberando um feixe de energia. Seus poderes colidem, e o pilar de fogo desaparece subitamente, com Ernest saindo vitoriosa. Blade a segura enquanto ela cai, e ambos estão felizes por ela ter conseguido. No dia seguinte, Blade duela com 2 estudantes e os derrota sem levantar um dedo. Ernest diz a ele para pelo menos desembainhar sua espada, dizendo que ele deveria respeitar seus oponentes. Ela pede a Blade que cuide de Sophie, revelando que Selphie é sempre sozinha, mas ela obedece a qualquer comando que lhe é dado. Sophie não toma nenhuma ação espontânea, mas desde que se apresentou a Blade, Ernest acha que ele será capaz de lidar com ela. Blade se aproxima de Sophie, dizendo que quer ajudá-la com seu treinamento, mas Sophie revela que só foi ensinada a usar os punhos. Blade quer ensiná-la a usar uma espada, e ela tenta empunhá-la, mas nem consegue cortar o boneco. Ele a ensina a usar a espada como uma extensão de seu corpo e demonstra cortando o boneco com facilidade. Ela rapidamente pega o jeito, perguntando-se se será capaz de vencer Ernest, mas Blade diz a ela que chegar ao nível dela não será fácil. Ela joga a espada, derrubando Blade com as mãos, e diz a ele que seu corpo é mais forte. Ela quer que Blade ensine algo diferente. No dia seguinte, o rei pergunta a Blade sobre sua vida na escola. Blade diz a ele que fez alguns amigos, mencionando que Sophie é uma deles. O rei diz que Sophie é forte, mas ainda está incompleta, pois foi criada com o objetivo de superá-lo. Ele conta a Blade sobre o projeto do grande herói artificial, no qual uma organização pegou um humano com aptidão e tentou manifestar artificialmente os poderes do grande herói. Ele acrescenta que chamaram o humano várias vezes para realizar inúmeras experiências. O rei revela que o verdadeiro nome de Sophie é Sophitia Fento e que ela é o 12º clone do humano chamado Sophitia. Ela foi tratada como um objeto enquanto estava sendo experimentada, deixando Blade chateado. Mas o rei o tranquiliza, dizendo que já pôs fim a essa organização. Blade percebe que Selphie foi privada de uma vida normal e se culpa pelo que aconteceu com ela, então ele quer ajudá-la a ter uma vida normal. No entanto, ele nem mesmo sabe como é ser comum, então ele se aproxima do médico e pergunta a ela o que é uma vida normal. Ela diz a ele que tem algo a ver com juventude. Ele então pergunta a Leonard sobre o significado de juventude, e a primeira coisa que lhe vem à mente é o amor. Ele se aproxima de Jessica e Claire,
perguntando a elas o que as pessoas fazem quando estão apaixonadas, e Claire diz a ele que os amantes saem juntos em encontro. Blade visita Ernest e pergunta a ela o que é um encontro, e ela lhe diz o que os amantes fazem durante os encontros, mas ela acha que é cedo demais para eles saírem juntos. Ele rapidamente sai, dizendo que está indo a um encontro, enquanto Ernest se pergunta com quem ele vai sair. Blade invade o vestiário das garotas, pedindo a uma selfie nua que saia com ele em um encontro, e ela concorda. Mais tarde, vemos os amigos de Blade espionando enquanto ele se encontra com Sophie, que não sabe nada sobre encontros. Blade diz a ela para deixar tudo com ele, dando-lhe o horário exato para tudo que farão durante o encontro, mas Sophie aponta que já estão além do horário, então ele entra em pânico, se perguntando o que devem fazer. Sophie diz a ele para apenas começarem a se mover e eles aproveitam o tempo juntos. Enquanto os amigos de Blade continuam a espioná-los, eles chegam a um fliperama onde jogam um jogo de soco e acabam quebrando as máquinas. Os amigos de Blade oferecem pagar pelo estrago. Eles compartilham uma bebida tropical com as bochechas tocando enquanto a bebem. Ernest não aguenta mais assistir e os chama de animais sujos, então seus amigos lhe dão uma sobremesa que ela acha deliciosa. No entanto, enquanto ela devora, eles percebem que o Dul sumiu. Blade verifica o plano deles e percebe que estão atrasados, mas Sophie diz a ele para não se preocupar, pois podem pegar um atalho. Eles escalam a parede e saltam para o céu, pulando pela cidade para chegar ao seu destino. Eles chegam a uma fonte lendária onde Sophie revela que se divertiu com ele e pergunta a Blade por que ele está fazendo isso, e Blade diz a ela que é porque eles são amigos. Sophie acha que os amigos não devem guardar segredos um do outro, então ela lhe diz que não é uma humana comum porque é um sujeito de teste incompleto criado para ser um herói artificial. Ela revela que possui poderes de um grande herói artificial e demonstra isso alterando a grade, dizendo que pode alterar as leis da física, mas não tem controle completo sobre isso. Ela também pode aumentar seu peso corporal, mas tende a exagerar, e até consegue parar o tempo por 10 segundos. Sophie revela que é o modelo final do projeto de herói artificial e, embora seja considerada um sucesso, ainda tem limitações. Blade quer ser honesto com ela, então conta a ela que costumava ser o grande herói, o que a surpreende. Ele se desculpa pelo que aconteceu com ela e diz a ela que pode sentir ressentimento por ele, porque ele vê os poderes do grande herói como uma maldição. Blade explica que nunca quis ser o grande herói, mas não teve escolha, pois disseram a ele que poderia salvar todos com seus poderes, que se manifestaram aos 3 anos de idade. Desde então, ele lutou inúmeras vezes, arriscando sua vida por todos, mas apesar disso, não conseguiu salvar todas as pessoas, o que deixou as pessoas zangadas, porque é seu dever como o grande herói protegê-las. Blaine começa a chorar, mas Selphie o abraça, dizendo-lhe para se orgulhar, porque ele salvou vidas, e ela está realmente orgulhosa de ter sido criada para ser uma grande heroína artificial, querendo ser igual a ele. Blade decide que não deixará seu passado como o grande herói o incomodar, e eles prometem manter sua identidade em segredo.